Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma aula do nosso curso de Teoria Geral do Processo Civil. E nessa aula nós vamos resolver algumas questões da parte de Teoria Geral do Processo que já caíram em provas da OAB, principalmente em relação à banca da Fundação Getúlio Vargas. Então nós vamos começar aqui com a primeira questão, caiu aqui em 2022, que diz o seguinte: Paolo e Ana Sávia, casados há mais de 10 anos, sob o regime de comunhão parcial de bens, constituíram, ao longo do casamento, um enorme patrimônio que contava com carros de luxo, mansões, fazendas, dentre outros bens. Certo dia, por conta de uma compra e venda realizada 5 anos após o casamento, então aqui já dá uma dica para a gente que a venda foi realizada após o casamento e não antes. Paolo é citado em uma ação que versa sobre direito real imobiliário, ou seja, que trata de imóveis. Ana Sávia, ao saber do fato, vai até seu advogado e questiona se ela deveria ser citada, pois envolve patrimônio familiar. Sobre o assunto, o advogado responde corretamente que, no caso em apreço, então está pedindo aqui para a gente colocar a palavra, a questão correta, tudo bem? E aí a gente vai analisar alternativa por alternativa. A primeira, letra A. Ana Sávia deve ser citada, pois existe desconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que versa sobre direito real e imobiliário, mesmo que casados sob o regime de separação absoluta de bens. Pessoal, vamos lá. No caso de ações reais sob direito imobiliário, o que acontece? Nós precisamos citar o cônjuge. Isso significa que nós temos um litisconsórcio passivo necessário, que é o que está falando a alternativa. Por que ele é necessário? Porque ele é obrigatório. Não existe a opção de não citar o cônjuge. É preciso citar o cônjuge para que essa sentença, quando vier ao final do processo, também tenha eficácia contra esse cônjuge. Então, é obrigatório. Só que aqui no final da alternativa, a banca coloca uma ressalva que não está correta, porque está dizendo, mesmo que casados sob o regime de separação absoluta de bens. Na separação absoluta de bens, cada cônjuge é dono da sua parte no patrimônio ali do casal. Então é bem separado. Você não tem a comunicação do bem de um cônjuge em relação ao outro. Dessa maneira, não há necessidade de citação, porque a citação do proprietário que estiver no nome no cartório de imóveis já é o suficiente, já vista que ele é o único proprietário, ele não tem ameação em relação ao cônjuge, né, que é casado. Dessa maneira, o que acontece? A alternativa A ficou errada. Não por conta do início, mas por conta daquilo que veio depois da vírgula, mesmo de casado sob regime de separação absoluta de bens. Letra B. Ana Sávia não deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo facultativo entre os cônjuges, em ação que versa sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. Aqui já misturou tudo. Esse salvo aqui, obviamente, não existe, justamente o contrário. Você precisa, não vai precisar citar quando for casado em separação absoluta de bens. E aqui está falando que o litisconsórcio passivo é facultativo, não é facultativo, é obrigatório, é um litisconsórcio necessário. Letra C. Ana Sávia não deve ser citada, pois não existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que versa sobre direito real e imobiliário. Errado, porque existe sim o litisconsórcio passivo necessário. Portanto, a letra correta só pode ser a D. Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real e imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Letra D é a letra correta. Cobrou aqui basicamente o entendimento da letra da lei seca, que é o artigo 73 do CPC, parágrafo 1º.
Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, serão necessariamente um que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Portanto, sem dúvida, correta a letra D. Próxima questão, também da OAB Banca FGV 2021. Carlyle Schneider, engenheiro suíço, morava em Madison, Wisconsin, Estados Unidos da América, há 12 anos. Em meados de 2015, participou da construção de 2 edifícios em Florianópolis, Brasil, dos quais se afeiçoou de tal modo que decidiu adquirir uma unidade residencial em cada prédio. Portanto, apesar de bem estabelecido em Madison, era o Sr. Schneider proprietário de 2 imóveis no Brasil. Em 10 de dezembro de 2017, viajou à Alemanha e, ao visitar o antigo casarão a ser restaurado, foi surpreendido pelo desabamento da construção sobre si, falecendo logo em seguida. Carlyle Schneider deixou 3 filhos que moravam na Suíça. A respeito dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, com base nas normas constantes do Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Então veja bem, pessoal, aqui é uma questão que trata sobre competência internacional, aquela parte em que você tem alguma coisa que envolve questões internacionais, a gente precisa saber qual que é o foro competente. Então a gente sabe que o Schneider, ele era suíço, mas morava nos Estados Unidos, morreu na Alemanha, mas deixou 2 bens imóveis aqui no Brasil. Qual que será a competência para processar esse inventário e essa partilha? Vamos analisar as alternativas. Pediu aqui para a gente marcar a afirmativa que esteja correta. Letra A. Em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente à autoridade judiciária da Suíça, país de nacionalidade do autor da herança e de nacionalidade e residência dos herdeiros legítimos, proceder à partilha dos 2 bens imóveis situados no Brasil. Pessoal, na sucessão hereditária, como regra, nós temos o quê? Nós temos que o último foro de domicílio da pessoa que faleceu, do decujus, é o competente para processar esse inventário e partilha. Essa é a regra geral quando você não envolve conexão internacional. Agora, quando nós temos o elemento de conexão internacional, o que vai acontecer? A regra é que, se tiver bens imóveis, esses bens imóveis só podem ser processados aqui na jurisdição brasileira. No caso, o Schneider deixou 2 bens imóveis no Brasil. Então, para inventariar e partilhar esses 2 bens imóveis, a competência só pode ser do Estado brasileiro. Então, a letra A é uma alternativa incorreta, porque fala que a Suíça pode processar o inventário e partilha desses 2 bens imóveis situados aqui no Brasil. Bens imóveis é uma questão de território, é uma questão de soberania nacional. Então a competência do Brasil é exclusiva. Não admite que qualquer outro país faça o inventário e partilha dos bens imóveis que estão aqui no Brasil. Portanto, a alternativa A está errada e pediu para a gente marcar a correta. Então a gente não vai marcar a alternativa A. Letra B. Em matéria de sucessão hereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária da Alemanha, local de óbito do autor da herança, proceder à partilha dos 2 bens imóveis situados no Brasil. A Alemanha seria o último caso que a gente iria pensar, porque não é a situação de local dos bens imóveis e também não é o local de domicílio do Schneider. O domicílio dele é nos Estados Unidos. Então, a Alemanha aqui está fora, alternativa incorreta. C. Em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente ao Estado brasileiro, local de situação dos imóveis, proceder ao inventário e à partilha dos 2 bens imóveis. Letra C está corretíssima. Somente o Brasil, competência internacional exclusiva, pode fazer o inventário e partilha dos 2 bens imóveis. Até pode fazer em outro país dos restantes dos bens, mas dos imóveis tem que ser feito aqui no Brasil. Não tem outra possibilidade. Então, correta, letra
C. Vamos ver a letra D. Em matéria de sucessão hereditária, compete concorrentemente à autoridade judiciária dos Estados Unidos da América, país de residência do autor da herança, proceder à partilha dos dois bens imóveis situados no Brasil. A competência que ela pode ser dos Estados Unidos em relação a outros bens, mas não pode ser em relação aos imóveis que estão aqui no Brasil. Portanto, a letra D está correta. A aplicação aqui, letra C correta, então, a aplicação aqui é do artigo 23 do CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, inciso 2, em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Portanto, a resposta correta é a letra C, tudo bem? Questão de 2019, também da OAB FGV. João Paulo faleceu em Itatibaia, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo, João Paulo possui inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, uma fazenda em Lucas do Rio Verde, Goiás e alguns veículos de luxo atualmente estacionados em uma garagem em Salvador, Bahia. Neste cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partir dos bens deixados por João Paulo. Aqui também uma questão de competência na sucessão hereditária. Como eu disse para vocês na questão anterior, nós temos uma regra da sucessão hereditária que é o domicílio do decurso. Então, o último domicílio do decurso é o principal foro de competência para analisar essa abertura de inventário e partilha. Então, aqui falou que o João Paulo era domiciliado na cidade de São Paulo, capital. Então, apesar de ter falecido em Atibaia, ele era domiciliado em São Paulo. Deixou bens em outros lugares? Deixou, mas o último domicílio dele era São Paulo. Então vamos analisar aqui. Os foros de Búzios, de Lucas do Rio Verde, concorrentemente. Letra B, o foro de São Paulo. Letra C, o foro de Salvador. Letra D, o foro de Atibaia. Então, a banca ela cria aqui um exercício que vai colocando várias cidades ali para tentar confundir a pessoa que está prestando a prova da ordem. Mas a resposta aqui é muito simples. Se você conhecer essa regra de competência, foro de domicílio vai ser a regra de competência. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, porque é a aplicação do artigo 48 do CPC. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, mesmo que o João Paulo tivesse viajado para o exterior, tivesse tido ataque cardíaco em outro país, o foro competente continuaria sendo a cidade de São Paulo, porque o foro de domicílio, onde que a pessoa estabelece suas relações jurídicas, onde que ela vive, vai ser o competente. Então a gente analisa onde que estava sendo o último foro da pessoa que faleceu, vai ser lá o foro competente para analisar inventário e partilha e outras ações que envolvam o espólio do réu. Portanto, sem dúvida alguma, resposta correta era a letra B, o foro de São Paulo, porque o exercício foi claro que o domicílio dele era em São Paulo, capital. Vamos agora para a prova também da OAB de 2018. Agora o Tancredo. Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, assinale a alternativa correta. Veja bem, então o Tancredo entrou com uma ação reivindicatória, que é uma ação que busca
a propriedade nas mãos de quem quer que seja. Ele está buscando ali um poder exercido de direito de propriedade dele, que é o poder de reivindicação da propriedade. Só que ele entrou com a ação contra o Gilberto, que não era o dono desse sítio, mas sim apenas o caseiro, aquela pessoa, quem não sabe, o caseiro é aquela pessoa que é contratada, empregada ali do dono, para cuidar do sítio, daquela área de lazer ali, que a pessoa não vai viver ali, ela mora na cidade, mas ela tem alguém para ficar cuidando ali do jardim, de limpar a casa e assim por diante. Essa é a função do caseiro. Então ele não é o dono, ele é um empregado do dono. O que acontece? Nós temos aqui uma questão que vai envolver a parte de legitimidade, ou seja, uma condição da ação. Você colocar no polo passivo da ação a pessoa correta para responder à ação é uma condição da ação, é a legitimidade passiva que nós vimos aqui nas aulas anteriores no decorrer do nosso curso. Só que essa questão aqui ela vai mais além, ela envolve a parte de legitimidade e envolve também a parte de contestação. Vamos lá, alternativa A. Gilberto deverá realizar a nomeação autoria no prazo de contestação. Nomeação autoria era uma intervenção de terceiros que nós tínhamos no Código de 1973, mas que ela não existe mais no Código de 2015. Hoje, nós não fazemos mais a chamada nomeação autoria. Existe um outro procedimento que é utilizado, que é o que nós veremos aqui nas alternativas seguintes. B. Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causa na contestação, indicando aquele que considera proprietário. A alternativa correta é essa alternativa B. Por quê? Quando você é citado e você não é a parte legítima para figurar no polo passivo da contestação, o que você vai fazer? Você vai fazer a contestação, não é nomeação autoria, você vai fazer a contestação e vai colocar uma preliminar nessa contestação de legitimidade de causa, falta de condição da ação. E aí você vai alegar que você não é a parte legítima para estar aqui, ali naquele polo passivo, mas se você tem conhecimento de quem é a parte cabível para estar ali, você deve, é uma obrigação do réu que foi citado, né, mesmo que de forma ilegítima, indicar quem é o proprietário, né, ou a verdadeira parte que deveria estar ali. Então a letra B está correta. Ele deve alegar ilegitimidade ad causa, ilegitimidade de causa, na contestação, indicando aquele que considera proprietário. C. Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto da relação processual, ainda que este não tenha indicado alguém. Veja bem, a substituição aqui não pode ser feita de ofício. O código admite que o autor, ao analisar a contestação do réu e observando que ele realmente errou, ele vai pedir a substituição desse réu e aí ele vai ter um desconto ali nas despesas processuais, nos honorários advocatícios, do advogado que apresentou a contestação, mas ele deve pedir essa substituição. Se o autor não pede essa substituição, o juiz não vai ter outra alternativa a não ser julgar o processo e extinguir o processo sem resolver o mérito, porque, né, se o juiz entender que realmente o réu tem razão e que ele é parte legítima, e o autor não pediu a sua substituição, ele vai ter que extinguir o processo sem resolução de mérito, tudo bem? Essa questão de indicar alguém que está colocando aqui em letra C, ela é uma obrigação do réu só se ele tiver conhecimento da pessoa que realmente deveria estar ali no processo. Se ele não tem conhecimento, ele não tem obrigação. É o autor que vai ter que buscar essa informação. Então aqui essa necessidade de indicar alguém, ela só é obrigatória se o réu tiver conhecimento. Se não tiver conhecimento, o autor ele pode pedir a substituição mesmo que o réu não tenha indicado alguém. Então a letra C está totalmente errada. Letra D. Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu patrão, a quem está
subordinado. Não, chamamento ao processo é outra intervenção de terceiros que não tem nada a ver aqui com essa situação. A letra correta é a letra B, tudo bem? Letra correta é a letra B. Então, a aplicação aqui não está na parte geral do CPC, está no procedimento comum, mas envolve a parte geral porque envolve condição da ação. É o 338 e o 339. Veja bem, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Não é de ofício. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida, sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Esse 339 é a aplicação do princípio da cooperação. O réu, ele precisa cooperar com o desenvolvimento do processo. Então, se ele tem conhecimento, ele deve indicar quem é o verdadeiro proprietário, por exemplo, aqui do sítio, que é objeto da questão que a gente está analisando. Se ele não fizer isso, ainda pode arcar com eventuais indenizações em relação ao autor por falta dessa indicação. Aqui é uma aplicação do princípio da cooperação que a gente viu no nosso curso lá na parte de princípios. Continuando aqui, um jato privado pertencente a uma empresa norte-americana se envolve em um incidente que resulta na queda de uma aeronave comercial brasileira em território brasileiro, provocando dezenas de mortes. A família de uma das vítimas brasileiras inicia uma ação no Brasil contra a empresa norte-americana, pedindo danos materiais e morais. A empresa norte-americana alega que a competência para julgar o caso é da justiça americana. Segundo o direito brasileiro, o juiz brasileiro. Pessoal, apesar dessa prova aqui ter sido aplicada antes do Código de 2015, ela foi aplicada pela banca da FGV e o Código de 2015 não teve alteração na solução desse exercício aqui. Por isso que a gente está analisando. Apesar de ter tido essa substituição de códigos, a resposta ela continua sendo a mesma. Por isso eu coloquei aqui nessa aula. Letra A. Tem competência concorrente porque o acidente ocorreu em território brasileiro. Não tem competência concorrente porque o réu é empresa estrangeira que não opera no Brasil. C. Não tem competência, absoluta ou relativa, e deverá remeter o caso por carta rogatória à justiça americana. E D. Tem competência concorrente porque a vítima tinha nacionalidade brasileira. Pessoal, então o que acontece? A empresa americana causou acidente, mas esse acidente aconteceu em território brasileiro. O acidente aconteceu aqui no Brasil. Então, o fato gerador da indenização, da obrigação de indenizar, ele aconteceu aqui no Brasil, independentemente se a empresa que causou, que era dona desse jato privado que causou o acidente, é uma empresa dos Estados Unidos. Não há, aqui a fato da nacionalidade da empresa influenciar nessa questão, tá bom? Por quê? Porque nesse tipo de situação aqui, a competência é concorrente, não é competência exclusiva do Brasil, ela é concorrente. Então, pode a Justiça do Brasil analisar essa questão? Pode. Pode a Justiça dos Estados Unidos, se o brasileiro quiser processar a empresa lá nos Estados Unidos, que geralmente dá indenizações maiores, inclusive, ele pode processar lá? Ele pode processar lá também. Porque a competência pode ser tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque ela não é exclusiva do Brasil, ela é competência concorrente. Inclusive, se a pessoa tiver dinheiro, seria melhor ela processar até nos Estados Unidos, porque o valor de indenização lá é um valor bem maior do que a justiça brasileira estabelece aqui em relação a esse tipo de acidente. A resposta correta, então, é a resposta A. Tem competência concorrente porque o acidente ocorreu em território brasileiro. E a aplicação do dispositivo legal aqui é do artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que 1.
O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. E 3. O fundamento de fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Ou seja, a aplicação aqui do artigo 21, inciso 3. O fato ocorreu aqui no Brasil, portanto, a competência, nesse caso, é uma competência concorrente. Vamos aqui para, caminhando aqui para nossas últimas. Essa aqui foi aplicada para o AB em 2008, da CESP, que é, a respeito da capacidade processual, assinale a opção correta. Letra A. Atualmente, não existe hipótese em que um cônjuge precise de autorização do outro para propor ação judicial. B. Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. C. Se os interessados incapazes colidirem com os do representante legal, será dispensável a representação, a critério do juiz. E D. A sociedade sem personalidade jurídica será representada em juízo por qualquer dos sócios. Pessoal, aqui é a mesma questão. Apesar de ter sido uma prova de 2008, antes do código atual, ainda assim a resolução dessa alternativa continua a mesma. Então vamos lá. Não existe hipótese em que o cônjuge precise de autorização do outro? Existe hipótese sim. A gente viu ao longo do nosso curso que, se tratando de ação real sobre bens imóveis, um cônjuge precisa de autorização do outro para entrar com a ação. Da mesma forma que a gente viu na questão anterior, que para processar alguém tem que colocar o cônjuge no polo passivo, em caso de ação real sobre bens imóveis, para o cônjuge entrar com a ação contra outra pessoa, ele precisa de autorização do seu cônjuge, porque ele também é proprietário daquele imóvel. A resposta, letra A aqui, incorreta. Existe sim hipótese que o cônjuge precisa de autorização. Existia no código anterior, continua existindo no novo. B. Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Aqui a resposta B está correta. É basicamente uma reprodução aqui do artigo 70 do CPC. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Correto. Essa pessoa, né, tem personalidade jurídica, ela tem capacidade para estar em juízo. Então, e se ela já é maior de idade, ela não precisa nem ser representada. Só se ela tiver, né, menor de 18 anos que vai precisar de representação. Portanto, a letra B está correta. C. Se os interesses do incapaz colidirem com os do representante legal, será dispensável a representação, a critério do juiz. Falso. Né? Continua tendo que ter representação, só que aí ele vai ter que colocar outra pessoa, nomear outra pessoa para representar esse menor, porque o interesse dele colidiu com os do seu representante legal. Então, para não ter conflito de interesse, nomeie-se outra pessoa para fazer essa representação. Letra D. A sociedade sem personalidade jurídica será representada em juízo por qualquer dos sócios. Aqui ela vai ser representada pelo sócio que estiver na administração dos bens. Essa é uma regra lá também da parte de capacidade processual. Portanto, A, C e D estão incorretas. A correta é a letra B, aplicação do artigo 70 do CPC. E nossa última aqui, a capacidade é um dos pressupostos processuais. Caso o juiz verifique que uma das partes é incapaz ou há irregularidade em sua representação, deverá suspender o processo e marcar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Assinale a alternativa que indique a providência correta a ser tomada pelo magistrado na hipótese de persistência do vício, ou seja, o juiz deu a possibilidade da pessoa corrigir o problema e ela não corrigiu o seu defeito de representação. O que o juiz vai fazer então? Essa questão do juiz aqui depende se o problema estiver do lado do autor ou se o problema estiver do lado do réu. Vamos aqui para a alternativa A. Se o vício se referir ao autor, deve o juiz aplicar-lhe multa por litigância de má-fé. Incorreto. Se o vício se referir ao autor, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Não corrigiu o problema, dando prazo assinalado, não pediu para
para ampliar o prazo, né, uma dilação de prazo porque não conseguiu cumprir dentro daquele prazo, simplesmente ignorou, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito se o problema estiver do lado do autor. Se o vice referir ao autor, deve o juiz proferir o julgamento antecipado da lide. Também correta a solução, eu acabei de falar. Se o vice referir ao réu, deve o juiz reputá-lo revel. Questão, alternativa aqui, correta. Se o problema de representação for do réu, apresentou a contestação e não regularizou sua representação depois, mesmo que ele tenha apresentado a contestação, ele vai ser considerado revel, porque é como se a contestação não tivesse sido apresentada. Correta, letra C. D. Se o vice se referir ao réu, deve o juiz julgar a causa em seu desfavor. Não necessariamente. A revelia não necessariamente vai gerar a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e mesmo que ela gere presunção, o réu, ele assumindo o processo, ele vai poder produzir provas para ilidir, desconstruir essa presunção da revelia. Então, necessariamente, não tem essa correlação entre revelia e julgar o processo em desfavor do réu. Portanto, a letra correta é a letra C. Artigo 76 do CPC de 2015. A questão é anterior, mas a solução é a mesma. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, 1. O processo será extinto se a providência couber ao autor. 2. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. Artigo 76, parágrafo 1º, inciso 2, da resposta correta, letra C. Pessoal, espero que tenha ajudado essa aula aqui de solução de questões, né, para orientar vocês aí a analisar as questões da banca da prova da OAB, e continue aqui com a gente no curso, para a gente vai continuar resolvendo questões, as próximas que vierem também, e também questões de concurso. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.